relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, chegou nesse momento de ouvirmos a Tua palavra. Nós estamos louvando o Teu santo nome. Temos um lugar agradável, Pai, como Abraão, que buscava uma cidade, e ele era peregrino e estrangeiro, Pai. E nós também somos peregrinos e estrangeiros. Temos encontrado a Tua palavra como descanso nesses dias, e sabemos que logo vamos ser transformados, sairmos deste lugar também. E assim, Pai, nós agradecemos por esta oportunidade mais uma vez. Temos, Pai, a Tua palavra como nosso alimento nesses dias, e vamos lê-la e vamos recebê-la em nossas almas, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito vivificador possa vivificar esta semente em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe mais uma vez, né? Vocês estão alegres nesta noite? Estamos aqui pela graça de Deus, né? A escritura que eu quero ler se encontra no livro de Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 35. Eu estava meditando nessa escritura e eu gostaria de falar nesta noite sobre isso. A escritura de Jeremias, capítulo 35, eu quero ler o versículo 15. Jeremias, capítulo 35, verso 15. Observe bem esta escritura. Observe bem esta escritura, né? Que nós já lemos aqui, já meditamos sobre isso, quando falamos sobre gerações. E eu citei no último culto, os irmãos observaram, né, essa escritura de Jeremias que fala sobre os recabitas. No verso 15 diz assim: Eu vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: Convertei-vos agora, cada um
do seu mau caminho. E fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Nós vamos recapitular um pouquinho nesta noite, nesta meditação, sobre estes avisos que é dado através de Deus, através dos seus servos. Como disse aqui, eu vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo. Então, eu estava lendo hoje também no livro de Crônicas, vamos ali no livro de Crônicas, onde Davi, Crônicas 34, 35, onde Davi, segunda Crônicas, onde Davi deixa eu ver aqui, conta o povo. Deixa eu ver aqui onde eu estava lendo aqui hoje. Primeira Crônicas 21. Primeira Crônicas 21. Davi numera o povo. O que me chamou a atenção é que Davi no capítulo 21 de 1 Crônicas, está escrito assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, vê que essa palavra incitou, né, a Davi. Quem incitou a Davi foi Satanás. Porém, Davi foi lá, contou o povo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, quando Davi viu que fez o que era mal aos olhos do Senhor, nós encontramos lá no verso 7, que está escrito: e este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se servido. Tira a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi. Davi tinha ali um vidente, como um profeta menor. Eu quero que vocês observem que falou, pois, o Senhor a quem? A Gade. Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas tinha ali quem? Um profeta ali, um vidente. E Deus falou com Davi ou com o vidente? Com o vidente. Ó, vai lá, fala para Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu
te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor. Isto é, a peste na terra. E o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê? Pois agora, que resposta hei de levar a quem me enviou? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, para que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. Ele disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Aí você vai ver, né? Eu quero a continuação disso, no verso 18. Então o anjo do Senhor, olha só, o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de quem? De Gade, que falara em nome do Senhor. Então, observe, irmãos, como que este vidente, né? Este vidente era um homem colocado ali para dar aviso, que o Senhor dizia assim: vai lá e fala para Davi assim, assim, assim. O anjo do Senhor que estava ali também disse: olha, ordenou Gade, vai lá e fala para Davi fazer um altar. Então eu quero meditar com a igreja como que Deus traz as advertências através de seus servos. Eu estava conversando ontem com a minha família em casa, depois que eu cheguei do culto, estava falando exatamente sobre isso, como que Deus envia os seus servos e adverte o povo, e orienta o povo, e aconselha o povo, e que cada culto que nós estamos vindo, devemos estar atento para aquilo que está sendo falado. Não podemos, irmãos, vir no culto e não prestar atenção naquilo que está sendo dito. Como, por exemplo, você vem para o culto e a palavra do Senhor vem. Por exemplo, a palavra do Senhor não veio através de Gade ali? O vidente? E se Davi não prestasse atenção? Tinha uma praga que estava ali. Tinha uma ordenança que estava ali. Algo estava acontecendo. O anjo do Senhor foi lá e ordenou Gade: vai lá e fala para Davi fazer um altar. Então Davi seguia as orientações que vinha através daquele vidente, daquele servo do Senhor. A orientação que vinha. Por isso que eu citei Jeremias aqui, a leitura nossa de Jeremias foi que o Senhor disse para eles: olha, eu tenho mandado meus servos, os profetas, madrugando e insistindo. Vocês viram essa palavra? Insistindo. Porém, vocês vão observar que o diabo, ele trabalha incitando as pessoas. Incitando, quer dizer, essa palavra incitar é fazer, as pessoas a incitar, quer dizer, é aumentar, como se diz o sentido da palavra,
é dar coragem ou incentivo, né? Ou aumentar, fazer surgir um sentimento, incitar, estimular as pessoas. Como ele disse, ele incitou, Satanás incitou Davi a numerar o povo. Porém, a palavra do Senhor era essa, não numera o povo. Não vai contar o povo. Tinha um general lá, Jonadab, chegou em Davi e falou para Davi, se meu senhor vai contar o povo, não vai ficar bom isso. Deus não vai se agradar disso. Porém, Davi estava sendo incitado por quem? Por Satanás. E a palavra de Davi, a Bíblia diz que a palavra de Davi prevaleceu contra a palavra do próprio general, que disse, olha, meu senhor Davi, eu sei que o senhor é o rei, mas né, vai contar o povo. E aquilo trouxe peste, destruição, começou a destruir 70 mil homens, começou a morrer. Aí Deus enviou Gade para falar com Davi. Davi, o Senhor não se agradou daquilo. Quando Davi caiu em si, estava morrendo as pessoas, aí ele foi obedecer à voz do vidente. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção nisso nesta noite, nesta pequena meditação, do que significa ouvir a voz, irmãos, do Senhor nesses dias. O que significa ouvir a voz do Senhor? Como nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Como? Da onde ela está vindo? De que maneira ela tem vindo para nós? Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, oramos e agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, nós queremos dar ouvido à Tua voz, Pai, a qual o Senhor tem falado conosco. E viemos para nos reunir em torno de Tua palavra. Agradecemos esta oportunidade mais uma vez e estamos dispostos a ouvir, a estar atento e a obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Preste bem atenção nisso, igreja. Nós estamos ouvindo a mensagem, estamos recapitulando, nas terça-feira, falando sobre a festa das trombetas. E eu estava pensando, o quão importante é dar atenção a esta voz. A esta voz. O quão importante é dar atenção a esta voz. De que forma nós estamos vindo no culto? De que forma nós estamos ouvindo as advertências? De que forma nós viemos para o culto? Viemos no culto em grande expectativa de ouvir as orientações, principalmente nesta hora que nós estamos vivendo. Eu estava meditando nisto e me veio em mente a mensagem que o profeta prega, intitulada Sentinela, o que ouve de noite. Sentinela, o que ouve de noite. Então, o profeta nos leva a observar isto. Olha, observe esta pergunta que fizeram para o sentinela. Sentinela, o que ouve de noite? E o profeta disse, fazendo para nós, dando o entendimento, fazendo nós observarmos o acontecimento, dizendo assim, foi talvez mais ou menos entre o entardecer e a noite. E deve ter sido um terrível dia na cidade, porque um alarme foi dado. Olha isso aqui, um alarme foi dado. Um alarme foi dado. É dado um alarme. De que forma? O sentinela, na torre, tinha enviado um aviso que viu poeira levantando à distância
Então vamos observar isto. O que o sentinela viu? Poeira levantando perto ou distante? Poeira levantando à distância. De rodas, de carruagens. E ele ouviu o barulho dos cascos dos cavalos bem distante. Essa palavra bem distante não precisa interpretar, né, irmãos? Precisa interpretar? O que quer dizer bem distante, né? Bem distante, quem estava ouvindo? Toda a cidade ou o sentinela estava ouvindo? O sentinela estava ouvindo. Ele estava ouvindo, bem distante. Aí ele disse, quem sabe 2 moças estavam de pé na fonte, na sua juventude, e elas tinham mais coisas para pensar. E elas pensaram do que nas palavras daquele sentinela. Talvez aquilo não tenha significado muito para elas, porque elas estavam na flor da sua juventude feminil. Talvez tenha sido porque havia uma festa naquela noite, e aquelas moças queriam ir àquela festa. E pareceu que o aviso da sentinela não teve efeito sobre elas, mais que os prazeres mundanos significavam naquela noite. O que tirou o efeito daquele aviso, o profeta está dizendo, dessas moças? Prazeres, como a Bíblia disse. Eles amam mais os deleites, são amigos mais dos deleites do que amigos de Deus. Então, por isso que eu uni essas 2 escrituras para nós meditarmos. Quem incentivou, quem incitou Davi a contar ao povo? Quem? Satanás. Vocês lembram que Davi tinha um coração segundo Deus? E mesmo assim, sofreu aquela pressão de Satanás sobre a vida dele. E ele acabou errando, porque Satanás incitou Davi, começou a incitar Davi a contar o povo. Então veja como que Satanás está trabalhando hoje, incitando as pessoas, novamente, nesses dias. Incitando, estimulando, colocando ali, aumentando o desejo. O incentivo para que você faça aquilo. Para que você faça aquilo. Existe, irmãos, tem a voz do sentinela que está na torre. Por isso que eu volto a dizer para a igreja, não esqueça dessas palavras. Não esqueça dessas palavras. Eu vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo. Às vezes você vê o pastor insistindo até, parece que o pastor é insistente. O pastor insiste em dizer, insiste em orientar. Às vezes, realmente eu fico pensando isso. Como pastor, como ministro. Chega no culto de sábado, a gente insiste em dizer, irmãos, culto de sábado é um culto de oração, é um culto de leitura, é um culto importante de estar... Aí você insiste, aí parece que, ao mesmo tempo, eu fico, mas por que eu tenho que ficar insistindo para que o povo venha no culto?
Quarta-feira é um culto. Nós vamos estar reunidos em torno da palavra. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Preste bem atenção nisso. E aí vem aquela insistência. As orientações, mas se você olhar aqui, você vai ver que quem está enviando, quem enviou Gade falar com Davi? Quem foi que enviou Gade a falar com Davi? Vai lá, Gade, e fala com Davi. Gade foi lá e falou com Davi. Aí Davi falou: não, eu quero cair nas mãos de Deus porque ele é riquíssimo em misericórdia. Gade foi lá e falou com quem? Com Deus, não foi? Aí Deus falou: então vai lá e fala para ele assim: o anjo do Senhor falou com Gade? Vai lá, Gade, fala para Davi fazer um altar. Gade foi lá e falou: assim diz o Senhor. Aí o profeta está conectando isto aqui, dizendo assim, ó, que estas moças, talvez, né, tenha sido porque haveria uma festa naquela noite, e aquelas moças queriam ir naquela festa, e pareceu que o aviso da sentinela não teve efeito sobre elas, mas que os prazeres mundanos significavam naquela noite. Então, enquanto a conversa continuou, e uma moça diria para outra: não é uma coisa ruim que em nossos dias tenhamos tal desmanchas prazeres? Alguém que tenta nos tirar o privilégio que temos, dos prazeres que podemos desfrutar? Eu creio que aquilo tem algo a ver com a versão moderna de hoje. Há pessoas que pensam que quando você tenta estar alerta para avisá-los de um perigo iminente, elas parecem pensar que você é só um velho rabugento. Alguém que está tentando tirar toda a alegria da vida. Conselhos que se dá, orientações que se dá. Você vai pedir uma orientação, você vai pedir um conselho, você vem para o culto, parece que aquele aviso, aquela advertência é para estragar prazer. Às vezes quer uma festa, às vezes quer uma viagem, às vezes quer fazer uma compra, às vezes quer construir, às vezes tem um plano, tem isso, tem aquilo. Como disse, irmãos, nós vemos os avisos. O profeta disse, se você... Eu lembro que eu falei aqui, a igreja vai lembrar, ele disse, como é que ele disse? Eu vou tirar férias, mas... Como é que ele fala? Vamos ver se vocês vão lembrar dessa expressão. Eu vou de férias, mas... Agora eu esqueci a expressão. Alguma coisa assim, né? Que ele ia sair de férias, mas se Deus chamasse ele, as férias ficavam em segundo lugar. Ele sempre dizia, ensinava estas coisas para nós. E ele disse aqui, e nós pensaríamos de novo em alguns rapazes, enquanto eles estavam vindo do trabalho, e seus rostos sujos do trabalho que eles estavam fazendo durante o dia, e um rapaz diria ao outro, assim que pudermos tomar um banho e nos vestir, nós nos encontraremos no bar, como de costume. Porque eu tenho certeza que você, João, não ficou perturbado com aquela mensagem que ouvimos hoje.
que a sentinela daquela torre enviou, tentando tirar toda a alegria da vida, tentando nos dizer que existe um perigo se aproximando. Mas você sabe, nós temos o melhor exército que existe, e muitos dos nossos soldados se encontram cada noite nesse mesmo lugar que nós vamos, e nós temos um bom companheirismo juntos, como um joguinho amigável, um pouco de bebida. E eu, quanto a mim, ele diria, eu simplesmente me recuso a ficar alarmado com qualquer destas coisas que esse sentinela fala. Vocês estão observando? Nós viemos para o culto, nós escutamos as mensagens. Cada mensagem, irmãos, ela tem um motivo e um objetivo. Cada culto que nós nos reunimos aqui, Deus tem uma palavra para nós. Cada culto, irmãos. Nós nos assentamos aí e escutamos uma orientação. Todo verdadeiro servo de Deus, ele não sobe no púlpito e traz uma mensagem por trazer. E traz uma orientação por trazer. Ele vem com uma inspiração de Deus. Quantos creem assim nesta noite? Você crê assim? Se não é em vão a nossa reunião? Como disse Paulo certa vez sobre a ressurreição, né? Creio que é lá no livro de Coríntios. Estavam falando sobre a ressurreição, né? Dizia assim, vamos ver se eu acho aqui. Me veio aqui, estavam falando sobre a ressurreição. E Paulo disse assim, vê, se não tem a ressurreição, comamos e bebamos. Lembra dessa escritura? Quem que pode ajudar eu a achar aí? Quer ver, ó? Observe bem nisso daqui. 1 Coríntios 15, 32. Olha isso aqui, se não encaixa perfeitamente. Nisso aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Ele está dizendo aqui, no verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como diz algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Quantos compreendem isso? Quantos estão compreendendo o que ele está dizendo? O que estava se pregando entre eles? O que estava se pregando entre eles? Deixa eu ouvir. Se estava sendo pregado que não havia ressurreição dentre os mortos. Paulo diz, tá. Se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns, tinha alguns que estavam pregando o quê? Que não havia ressurreição dos mortos. Alguns estavam pregando isso. Aí Paulo veio e disse, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que diz aqui? É vã a nossa pregação. Então, o que era vã? É vã, logo é vã a nossa pregação.
Vocês entenderam aqui, irmãos? Então, se nós nos reunimos aqui e não cremos que Deus fala através dos seus servos, é vã a nossa pregação. É vã a vossa fé. Para que nós estamos reunidos aqui nesta noite? Porque cremos que Deus fala através dos seus servos. Amém? Porque cremos, nós estamos aqui nesta noite porque cremos que Deus enviou um profeta. Amém? E Deus usa o homem para falar com quem? Um homem. Nós não temos aprendido isso? Sim. Então, quem que você está ouvindo? Quem que você está ouvindo? Um Gade, que está falando para Davi, que Davi tinha um coração segundo Deus, que Davi, ó, faz assim, assim, assim. Davi deu ouvido a Gade ou não deu? Ele deu ouvido a Gade. O anjo do Senhor falou para Gade, vai lá, fala para Davi construir um altar. Davi foi lá e construiu um altar. Depois que Davi viu que ele errou. Mas quem fez ele errar? Quem fez ele errar? Satanás. Satanás fez o quê? Incitou ele. Aquele Satanás que incitou Davi, ele tá por aqui hoje ou não? Ele é o velho, mesmo o velho diabo. Então ele continua incitando você. Mas acho melhor você não ir, acho melhor você ficar em casa, acho melhor. O pastor insiste muito, mas não está escrito lá em Jeremias que ele mandou o seu servo fazendo o quê? Pregando, avisando e insistindo. Por que insiste? O sentinela está ali. Aí Davi, quando viu que ele errou, quando viu a matança, ele foi lá e pediu perdão dos seus erros, de suas falhas. O anjo falou para ele construir um altar ali, ele foi lá, na era de Onã, né? Quando ele chegou lá, que ele viu o que ele tinha feito, e o anjo do Senhor disse para Gade, vai lá e fala para Davi, para ele fazer um altar ali, ó, na onde que ele viu o anjo do Senhor. Fala para ele fazer um altar ali. Ele foi lá fazer um altar. Quando ele chegou lá, ele falou para Ornã assim, olha, tem como você dar esse pedaço de eira para mim, essa terra? Eu tenho que fazer um altar para o Senhor aqui. Sabe o que Ornã fez? Não, pode fazer. Eu te dou o boi, eu te dou o arado, eu te dou o trigo, eu te dou, pode fazer. Sabe o que Davi falou? Não, eu quero comprar. Eu quero comprar. Para que eu não ofereça ao Senhor sacrifício sem preço. Sem preço. Davi sabia? Sacrifício sem... As pessoas não querem hoje oferecer sacrifício sem preço, sem dor, sem sofrimento. Estava lendo isso aqui hoje. Preste bem atenção nisso. O sentinela estava avisando. Olha isso aqui. Olha só. Continuando falando sobre o sentinela. A sentinela. Um rapaz, ó. No capítulo, no parágrafo 10 eu estou lendo. Olha como que o profeta nos leva a olhar. Porque nós cremos que se tivesse algum perigo se aproximando, que certamente nossos rabis saberiam sobre isto, nossos pastores, ó, e eles estariam nos dizendo sobre tais coisas.
E nós não nos importamos em ouvir essas histórias estranhas dessa sentinela da torre. Se isto não é o incrível quadro da nossa nação hoje, que a juventude de nossa terra, e não somente a juventude, mas os adultos de nossa terra, têm enlouquecido. E eles se recusam a ouvir os avisos. E assim que a verdadeira sentinela dá o aviso, eles o classificam como um herege, algum fanático. E, enquanto o dia escurecia, talvez um soldado no portão, o qual estava guardando os portões, ficava um pouquinho inquieto, e ele vai ao posto do seu vizinho e diz: você acredita que haveria uma possível chance daquela sentinela estar certa? Você sabe, há algo a respeito do perigo, há algo a respeito da morte, que parece produzir um certo pressentimento. Muitas vezes, nossos queridos, momentos antes de passarem para o outro lado, parece haver um aviso que vem a eles. Eu posso lembrar do meu pai antes de falecer. Ele esteve fora de Kentucky por muitos anos. Mas, de repente, alguma coisa pareceu mover meu pai para voltar ao antigo lugar onde ele morou e conversar com os seus queridos, seus amigos. E depois que ele voltou para casa, seu irmão, que ele não tinha visto, teria sido estranhamente avisado para vir a Jeffersonville para vê-lo. E, enquanto eles estavam se acertando, conversando, papai passou para o outro mundo. Eu me lembro do meu sogro, poucos dias antes de falecer, ele disse: Billy, vamos caçar esquilo lá em cima, em Utica. Eu quero ir àquele velho lugar. De alguma maneira, pela providência de Deus, eu não pude ir com ele naquele dia. E ele foi naquele dia e caçou. E quando ele voltou de ônibus, ele me disse: eu estava sentado lá em cima no monte e tudo está mudando agora. Mas lá embaixo, num certo canto da mata, em Bitclear, bem acima de nós, ele disse: pareceu que eu pude ouvir minha mãe chamando. Oh, Frank, naquela noite, ele deu um testemunho na segunda fila da igreja à minha esquerda, desejando que as pessoas orassem por ele. E alguns dias mais tarde, eles o enterraram. Avisos são dados. A enfermidade é um aviso, a morte é um aviso. Aviso está sendo dado por todos os lugares. Esses dias eu disse aqui, quando você está enfermo, para que vem as enfermidades? Para você dar valor à saúde. Para você dar valor quando está tudo bem. Então por que você ficou doente? Às vezes você não entendeu o aviso que Deus está dando para você. Você não está entendendo o aviso que está sendo dado através daquele acontecimento. Mas o que está impedindo esses avisos? Os prazeres, irmãos, os prazeres. 24 horas, porque madrugando é 24 horas, não é? Avisando, insistindo, falando. Mas por que não está dando ouvido? É o diabo fazendo o quê? O diabo incitando as pessoas como incitou Davi. Incitando, como o profeta está dizendo, os prazeres, as festas, os trabalhos, as coisas dessa terra. Observe bem, parece que Deus sempre envia uma mensagem, sempre. É a sua bondade, sua graça, para dar ao sincero de coração um aviso de coisas que estão aproximando.
Eu estou tão contente que nesses dias em que nós estamos vivendo, quando há tristeza, escuridão por todo lugar, parece haver uma abençoada esperança envolvendo o coração do povo de Deus. Que numa hora gloriosa Jesus chegará. E naquele grande tempo de problemas na cidade, os jovens ignorando isso e muitas pessoas que não se importavam com o que o sentinela tinha para dizer. É claro, eles estavam no bar bebendo, estava acontecendo uma festa, os soldados estavam todos bebendo, eles estavam tendo um ótimo tempo, pensando que eles estavam tão seguros quanto podiam estar. Nada iria causar-lhes mal, porque eles estavam simplesmente alterados, como nós diríamos, no espírito do uísque, de bebidas misturadas, e de repente lá vem as carruagens correndo direto para dentro da cidade, e as portas ouvir o aviso da sentinela. Qualquer dia desse, irmãos, a qualquer momento, os deveres de um sentinela no Antigo Testamento era um homem selecionado. Ele devia ser um homem que fosse conhecedor dos corpos celestiais. Ele devia saber exatamente onde as estrelas estavam posicionadas para dizer o exato tempo para as pessoas. Você já imaginou um sentinela tinha que olhar para as estrelas? Esses tempos atrás eu estava olhando para as estrelas. E eu estava pensando, meus irmãos, exatamente nisso, como que eles se guiavam pelas estrelas. Olhavam assim e sabiam os corpos celestiais, as estrelas, e se guiar pelas estrelas. Eu estava vindo para a igreja, e naquele dia a lua estava bem cheia, né? E eu vi a lua nessa direção, até mostrei, eu sempre, quando eu estou vindo para a igreja, às vezes quando está a lua, eu sempre digo, olha a lua, Belém. Olha a lua, né? Olha a lua, Belém. Eu brinco, olha a lua, pai. A lua estava bem cheia, assim, descendo aqui. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui olhar a lua não estava aqui mais. A lua estava nessa direção. Aí eu fiquei pensando, bom, se eu estava descendo nessa direção e a lua estava aqui, que direção que eu estava então? Se eu estou aqui, a lua está aqui agora. E eu estava pensando, como que eles se guiavam pelos astros? Tinha que saber. Vocês estão entendendo, irmão? Tinha que saber. Ó, a lua está nessa posição, nós estamos indo para o norte. Se a lua estiver nessa posição, nós estamos indo para o sul. Se a lua estiver nessa posição, estamos indo para o leste. Como? Ele está dizendo, o sentinela tinha que saber. Vocês estão entendendo, irmãos? Tinha que saber. Ele deveria saber exatamente onde as estrelas estavam posicionadas. Agora, quantas estrelas tem, irmãos? Para dizer o exato tempo para as pessoas. Muitos dos que estavam cansados poderiam sair, talvez, e não podendo dormir, e inquietos, gritaram para a sentinela na torre, e gritariam estas palavras, sentinela, como está a noite? Quer dizer, sentinela, como está a noite? Por que a noite? Porque ele sabia o tempo, sabia tudo. E ele olharia as estrelas, então diria que era tal e tal tempo. Então eles voltariam para suas camas, onde quer que eles escolhessem para habitar, esperando pelo raiar do dia vir, quando a cansada, exaustiva e agitada noite acabaria. Deus tenha misericórdia. Eu me pergunto se este não é o tempo que nós não temos chamado pelo nosso grande sentinela. Sentinela, como está a noite? Que noite é essa? Nós não estamos numa escuridão? O que as estrelas estão nos dizendo, sentinela? Quem que está falando com o sentinela? Quem que está buscando ouvir? Nós viemos no culto hoje para ouvir o sentinela? Quem que é o grande sentinela? Deus! É hora para quê hoje? É tempo para quê hoje? Sentinela, como está a noite? Há um iminente perigo
vindo. E o mundo inteiro parece estar tremendo sobre sua influência. O vírus de guerra. Você vê que está aí o vírus de guerra aí. O vírus de guerra. Tensão entre as nações. Estamos ouvindo aí, irmãos. Estamos ouvindo. É a terceira guerra mundial? Não estamos ouvindo rumores? Quem que está ouvindo rumores? Quem que está ouvindo rumores? Você está ouvindo rumores? Sim. Pode ser que até outubro o presidente da Rússia declara a terceira guerra mundial. Rumores? Por detrás tem igreja, por detrás tem um intento, nós já ouvimos aqui. Eu creio que Deus já falou para nós que tudo tem um intento. Deus já nos avisou, a sentinela já tem nos avisado dizendo, olhe a questão econômica. Eu estava lendo uma reportagem hoje que dizia assim que 70% das famílias estão endividadas. E a primeira coisa que puxa a fila do endividamento é cartão de crédito. E o que mais os bancos oferecem para as pessoas é o quê? Cartão de crédito, financiamento. Aí o sentinela vem avisando para nós. Que tempo que nós estamos vivendo? Que hora que nós estamos vivendo? Vem mostrando para nós. Vem mostrando a hora e o tempo que nós estamos vivendo. É tempo, irmãos, é tempo. O sentinela avisa para nós, é tempo de nós espalharmos ou de nós nos unirmos, nos congregarmos. Que tempo é esse? O sentinela está avisando para nós, dizendo, viu? Quando ver estas coisas, né, acontecendo, faça o quê? Olhai para cima. A vossa redenção está próxima. Redenção está próxima. Mas isso só soa agradável nos ouvidos de quem é um escravo. Só soa agradável nos ouvidos, sabe de quem, irmãos? De um escravo que foi parar lá dentro daquela escravidão pela circunstância. Por isso que o toque do jubileu era agradável a um verdadeiro israelita. Era ou não era agradável? Sim. Aquela mãe que perdeu os seus filhos. Não diz assim o hino? Não diz assim a palavra? Seus filhos não serão escravos e você não vai. Tá? Só soa agradável para aqueles que sabem o que significa escravidão. Você não tem filhos escravos? Você não tem família de escravos? Mas quando você ouve, irmãos, quando você ouve uma voz dizendo assim, você vai ser livre disso, você se alegra, você se regozija um dia, eu vou ser livre disso, eu vou sair dessa casa de pestilência. Quando a Belém ficou internada no hospital, poucos dias, 3 dias, ficou internada ali. Aí quando ela chegou em casa, nós fizemos assim, recebeu alta. Aí quando nós colocamos ela no carro, estava eu, a Rebeca, o Leonai, coloquei no carro, ela saiu do hospital e não avisamos a irmã Joelma. E ela estava preparando para ir, né, voltar lá de novo, ficar com ela. E ela recebeu alta. E quando nós chegamos em casa, eu disse, como é que você está? Está tudo bem? Estou tudo bem, estou descansando. Tá? E de repente a Belém veio caminhando pela porta da cozinha. E quando ela viu a Belém, ela começou a chorar. Por que chorar? Por que ela começou a chorar quando ela viu a Belém? Ela estava com a Belém no hospital, sabia que a Belém estava bem, já tinha recebido os avisos, não, está bem, os exames estão bem, mas porque viu que ela saiu daquele lugar.
Por isso que o verdadeiro cristão, ele se alegra. O verdadeiro cristão, ele está alegre nesta noite de saber que nós vamos sair daqui deste mundo. Ele está alegre, porque a promessa é viva, a promessa é verdadeira. As coisas estão sendo posicionadas aí, mensagens e mensagens e mensagens e mensagens. Avisos, avisos e avisos. Um dia nós vamos sair daqui, um dia nós partiremos daqui, um dia tudo acabará, tudo ficará aqui. Amém! Glória a Deus! Então, para que nós reunimos aqui nesta noite? Com um propósito. Amém? Com um propósito em nosso coração. Olha as coisas como estão indo, irmãos. Olha as coisas como estão acontecendo. O que o sentinela está dizendo para nós fazermos? O que nós temos que fazer? Eu me pergunto, ele disse, se nós estamos perguntando para o sentinela. O sentinela? A sentinela também tinha que estar em seu posto de dever o tempo todo. Ele tinha que avisar o povo do perigo iminente. Esta era a sua obrigação. Observar o perigo que se aproximava. E ele estava em cima da torre que foi construída muito mais alta do que os muros. E naquela torre em que ele estava, lá em cima, o que ele tinha lá, irmãos? Tinha livros do quê? De astronomia e assim por diante, para que ele pudesse observar as estrelas e falar sobre o tempo. Qualquer coisa se aproximando durante o dia, ele poderia dizer. Então, ele também poderia ver mais longe do que qualquer pessoa no chão. Ele poderia ver mais adiante do que qualquer pessoa nos muros, porque ele estava o quê? Mais alto. E quanto mais alto você vai, mais longe você pode ver. E você pode dizer sobre os perigos se aproximando, bem mais longe do que as pessoas que estão no solo. E como Isaías no seu dia, ele estava falando que Deus fez dele uma sentinela. Deus comparava seus profetas como as águias. E como eu sempre tenho pregado sobre o assunto de águias, a águia é o pássaro que pode ir mais alto do que qualquer outro pássaro. E ela tem que ter uma constituição especial para aquela altitude que ela vai. Agora, o falcão nunca poderia segui-la. Nenhum outro pássaro poderia segui-la. Ela é o pássaro designado por Deus. E ela foi feita assim. Se outro pássaro tentasse tomar o lugar dela, ele pereceria. Ele não tem penas fortes, asas fortes. Que bem faria para ele voar alto se não pudesse ver? Ter bons olhos para ver. O falcão ficaria cego lá em cima, ele não poderia ver. Quanto mais alto a águia sobe, maior é a distância que ela pode ver. E nós não somos águias? Nós não estamos vivendo na era da águia? Como que tem sido a nossa visão desses dias? Como está a nossa visão das coisas que estão acontecendo? Das palavras que têm vindo, das advertências que têm vindo, dos conselhos que têm vindo, dos cultos que têm vindo, dos avisos, dos perigos. Então, quando o perigo chega, está chegando ali, você está avisado. O que você tem que fazer? Jesus disse para nós construirmos a nossa casa sobre a areia ou sobre a rocha? Onde você tem que construir a sua casa? Sobre a rocha da revelação. É ali que você tem que construir a sua vida espiritual. Revelação sobre revelação. Revelação sobre revelação. É ali que você tem que construir a sua casa. Porque quando vem as ondas, você não vai ser destruído, você não vai ser abalado. O que nós estamos esperando pela frente? Ondas e mais ondas.